Olá, pessoal, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma live, nossa formação semanal das virtudes, e falaremos hoje sobre uma virtude muito simpática, que é a temperança. Essa virtude que, com certeza, muitas pessoas não conhecem, né? Afinal, o tema das virtudes, de uma forma geral, é um tema mais difícil de entender. Mas eu estou com esse objetivo, um objetivo bem audacioso, que é falar sobre as virtudes para todos. Em particular, um tema que eu realmente me simpatizei muito. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando. E vamos lá começar o nosso tema das virtudes. Vamos chamando as pessoas, colocando aviãozinho, compartilhando. O tema hoje é a temperança. Vamos falar sobre essa virtude da temperança. Bem-vindos, Zé Rubem, William, todo mundo. Vamos chegando, né? Hoje, nesse domingão. E vamos falar, então, sobre a temática dessa virtude, certo? Na semana passada, falamos sobre a virtude da justiça. Boa tarde. Falamos sobre a virtude da justiça. Se você não conhece a virtude da justiça, corre lá no meu canal no YouTube, aqui também no Instagram, para poder assistir. E hoje nós iremos falar sobre essa virtude, que é a temperança. E o que é, então, essa virtude, temperança? Alguém que está me assistindo aí já ouviu falar? Que virtude é essa? Sabe o que significa? Ou é tudo novo? Digam aí, se manifestem. Bom, então, enquanto o pessoal está chegando, eu já vou começando então a falar, né? Então, o que é essa virtude? A temperança é uma virtude que ela vem estabelecer e manter o equilíbrio das coisas, a harmonia entre as dimensões espiritual e a dimensão corporal do homem, né? Nós somos corpo, mente e espírito. E a temperança ela vem buscar esse equilíbrio através de quê? Ela vem moderar as tendências que a gente tem, os nossos instintos, né? Então seriam as tendências instintivas naturais e aquela ânsia que a gente tem de prazer, né? Prazer por tudo, prazer pela comida, prazer pela bebida, prazer por descansar demais. Então todos esses momentos nós temos esses instintos naturais, né? Bem-vinda! E a ideia é realmente fazer esse equilíbrio dos instintos naturais, tá? Manter então equilibrado especialmente as tendências e os prazeres ligados à autoconservação. E o que são esses prazeres ligados à autoconservação? Comer, beber, descansar e a sexualidade. Todos esses são prazeres que nós temos de autoconservação. E a temperança, ela vem buscar esse equilíbrio entre todas essas coisas. Que a gente sabe que não é fácil, porque nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a buscar o prazer, né? Pelas coisas. Então, faz com que vivamos de acordo com o quê? Com a dignidade humana. E isso nos ajuda a sermos mais equilibrados. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu quero trazer para vocês uma curiosidade, que é a seguinte. Para quem acredita, né, em Deus, Deus pôs o homem de pé. Vocês sabem por que Deus colocou o homem em pé? E não de outra forma, né, como no caso dos cachorros, de quatro, enfim. Deus colocou o homem em pé para que entendesse que a cabeça, ela está por cima do coração, por cima do ventre e por cima do órgão sexual. Justamente para que nós possamos nos ordenar, né? Então, por que nós, seres humanos, temos esse formato em pé e não de outra forma, de outro instinto, como no caso do cachorro, né? Deitado, ou de quatro, enfim.
por causa disso, para nos lembrarmos. É uma forma de lembrar, né? É uma metáfora para a gente poder se lembrar assim, que nós precisamos primeiro ordenar a nossa cabeça, para depois ordenar o nosso coração, para depois ordenar a nossa barriga, o nosso ventre e depois ordenar a sexualidade. Se a gente faz uma ordem quebrada disso, nós passamos a viver uma vida desvirtuosa, né? Quando eu transtorno, quando eu mudo essa ordem, colocando a gula, né? Colocando a vontade de dormir demais, colocando todas essas partes acima do coração, acima da cabeça, no nível irracional, eu estou degradando aquele homem, né? Então, aqui também vai ajudar muito aquelas pessoas que têm uma tendência muito grande à compulsão. Seja compulsão pela comida, né? Seja compulsão, às vezes, por dormir demais, né? Compulsão por drogas. Que esses pensamentos que eu estou trazendo para cá ajudem você a entender que a gente precisa se ordenar. Então, vida virtuosa é uma vida em ordem, né? E eu já falei, a primeira virtude que eu falei foi a virtude da ordem. Se você não viu, volta lá no meu Instagram ou YouTube e clica que essa live está muito bacana. Vamos falar então da desordem para a temperança. Ela se fundamenta em 3 coisas. Então, quando eu falo em temperança, o contrário disso seria uma intemperança. E ela se fundamenta em 3 coisas. E eu vou trazer para vocês quais que são, tá? A primeira coisa, gente, é quando nós usamos o que existe para o bem como instrumento para fazer o mal. Vamos pensar de uma forma geral, né? Assim, o homem pode usar as suas mais nobres faculdades humanas. Bem-vindo. O homem pode usar as suas mais nobres faculdades humanas, que é a inteligência, a vontade, tanto para o bem como para o mal. Tanto para criar armas de destruição em massa, planejar e executar guerras, crimes e injustiças. A intemperança, ela vai refletir esse tipo de desordem. Quando eu transformo aquilo que existe para servir a vida, o alimento, a bebida, em instrumento do mal, que leva a perder a saúde física e psíquica. Então, esse seria o primeiro ponto, que é quando eu uso o que existe para o bem como instrumento para o mal. Qual que é o segundo ponto? Quando eu transformo o que existe para servir em tirano que escraviza. Como assim? Comida, bebida e sexo são, no plano de Deus, criador. São servidores para nós. Então, a comida nos serve, a bebida nos serve. Tudo isso está encaixado dentro do plano. Quando eu começo a descambar e tornar um vício egoísta, uma obsessão doentia, e aqui vai entrar aquele ponto que eu trouxe, que às vezes tem pessoas que acabam sem querer entrando nesse processo de compulsão, seja compulsão por comida, por bebida, por dormir demais e por aí vai, né? Isso acaba se tornando uma desordem e eu contribuo para uma vida desvirtuosa. Então o servidor, ele vira amo e senhor que escraviza. O viciado, ele vai alegar que é livre, mas ele se engana. Quando ele pratica os vícios ligados ao prazer físico, diz que faz o que quer porque é livre, mas só faz o que não consegue deixar de fazer. Ele já não vai ter mais o poder nem o domínio sobre si. E aí vai ser ladeira abaixo. Então, essa também é uma forma de você começar a pensar também nessa ordenação. Seja aquilo que se busca, né? Qual seria a sua desordem, cada um pode estar pensando sobre isso. O terceiro ponto é transformar os meios em fins. Quando eu transformo os meios em fins, eu estou praticando a intemperança, que vai ser o contrário da temperança. Transformar o meio em fim é o máximo da desordem. Alguns, em vez de comer para viver, vivem para comer. Então, aqui, gente, são esses pontos necessários para que cada um possa pensar o que eu estou fazendo dentro daquele tempo que eu tenho, né? Se eu estou me utilizando demais do prazer, seja para comer, seja para beber. Quando a gente fala em temperança, a gente está falando, então, de prazeres relacionados à autoconservação. De uma forma muito prática para vocês, o que eu posso dizer? Eu quero começar a praticar a temperança na minha vida.
Beleza, o que eu posso começar a estar fazendo? Dentro do seu momento de comer, né, o seu almoço, o seu jantar, você pode sim estar começando a comer mais coisas que você não gosta e menos coisas que você gosta. Porque nesse processo você vai estar ordenando a sua vontade, né? E a temperança, ela parte desse processo de eu estar ordenando a minha vontade. Quando eu ordeno então a minha vontade, sejam bem-vindos. Quando eu ordeno então a minha vontade, eu estou começando a praticar a temperança. Por exemplo, tenho uma tendência ao prazer de dormir. Gosto de dormir até tantas horas. Isso para mim é prazeroso e eu faço isso tanto que às vezes perco a noção do tempo. Para você começar a praticar a temperança, a ideia é começar a ordenar o tanto que você dorme, os horários que dorme, né? Se eu durmo, sei lá, 10 horas por dia, vamos começar a reduzir para dormir um pouco menos, né? E isso, pessoal, é um processo de ordenação que eu vou fazendo. Se eu tenho uma tendência a comer demais, coisas que eu sei que, né, vão me dar prazer, mas para você começar a praticar a temperança na sua vida, aí você vai reduzindo um pouco mais, você vai moderando. Então a temperança, ela está sempre ligada aos prazeres de autoconservação, né? Comer, beber, você descansar demais, todas essas coisas relacionadas têm a ver com a temperança. É uma virtude que se a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia, a gente pode estar usando no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Não é fácil, requer de você uma ordenação, requer uma força de vontade, mas é muito importante que nós possamos estar sim exercitando a temperança na nossa vida, porque como eu trago sempre para cá, as virtudes, elas são remédios para os nossos tempos atuais, né? E aí eu sempre gosto de fazer uma reflexão de que tempos são esses. São tempos de comidas rápidas que estão chegando para nós, né? São tempos que você mesmo vai ter que aprender a se ordenar, porque ninguém vai estar mandando você acordar às X horas por causa do teu trabalho, então você precisa aprender a ordenar tudo isso, né? Então, a temperança, ela te ajuda a você se controlar, né? Muitas vezes se busca o autocontrole. Como é que eu faço para encontrar o autocontrole na minha vida? E o primeiro passo é você começar a exercitar a temperança, que não é algo fácil, mas que à medida que você for ordenando-se, você vai conseguindo também controlar aqui os afetos, né? Porque aí é uma mistura. Como é que eu posso controlar os meus afetos se eu sequer controlo o que eu como, se eu sequer controlo o que eu bebo, se eu sequer controlo o tanto de vezes que eu durmo, ou a questão dos prazeres em si que eu tenho, né? Os prazeres de autoconservação. Então, o autocontrole, ele vai também do processo de você primeiro fazer coisas pequenas para depois você externar para coisas maiores, né? Faz sentido para vocês? Será que é fácil praticar a temperança? É isso, gente. É uma virtude bem simples, mas necessária, né? Hoje a live foi bem mais rápida. Fico feliz que vocês estejam aqui. Quero que pratiquem a temperança, né? Quero que possam também estar me marcando caso vocês pratiquem. Eu sei que não é fácil, mas vamos juntos praticar, né? É bem importante. E é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido aqui. Eu sei que domingão às vezes é muito concorrido os horários, mas foi o horário que deu aqui, tá bom? E fica essa reflexão para vocês, tá? Onde é que eu posso estar aplicando a temperança na minha vida? Um beijo. Obrigada por todos que ficaram. Tchau, tchau.